Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês com a paz que Ele dá para os que nele creem. Você crê nele? Você crê em Deus? Crê mesmo? Então, você tem o direito de receber dele a paz. Seja agora, nesse momento, cheio de paz. Em nome do Senhor Jesus. Agora, deixa eu falar uma coisinha para vocês que é muito importante. Muito importante. Preste atenção. Quando a Bíblia nos ensina a viver pela fé, viver pela fé, quando se trata de fé, as pessoas que ignoram a palavra de Deus, elas associam a fé à religião. Elas pensam assim, cada um tem a sua religião, você tem a sua, eu tenho a minha, eu vou na minha fé e você vai na sua. Não se trata de religião. Infelizmente, a ignorância espiritual é tamanha no meio mesmo do cristianismo que muitas pessoas vão morrendo e não conhecem sequer o poder da fé. Você sabe o que significa fé? Fé é a certeza de que Deus fará o que Ele prometeu que faria. Só isso. Vou repetir. Fé é a certeza que a gente tem de que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu que faria. Agora, como é isso na prática? Como é que a gente pode vivenciar isso, praticar esse tipo de fé? Olha só, vou dar um exemplo para você. Sempre que acontece um probleminha na vida do ser humano, seja de fé ou não seja de fé, normalmente a pessoa conta para outra pessoa aquele probleminha. Sabe, aquela conversa de Maria Chiquinha, que não tem o que falar, então começa a contar problemas. Isso é viver pela dúvida. Isso significa reconhecer que o diabo está vencendo na sua vida. Porque o pensamento de dúvida é um pensamento satânico. O pensamento, a dúvida, eu disse essa semana, que é o diabo em pensamento. A dúvida é o diabo em pensamento. E quando você fala com alguém a respeito de um fracasso, de um problema, às vezes um problema insignificante, é uma dor de cabeça, uma enxaquecazinha, aí você logo passa adiante para outra pessoa, puxa, eu estou com uma enxaqueca, hoje eu não dormi bem, olha, eu estou com uma dor de barriga, olha, hoje eu estou para baixo. Tudo isso mostra claramente que você é uma pessoa negativa. E por ser negativa, você atrai mais o mal sobre a sua vida. Eu lembro que várias vezes aconteceu comigo, quando eu falava com alguém, às vezes até mesmo com a Esther, falando, eu estou com uma dorzinha de cabeça. Na mesma hora, aquela dor de cabeça aumentava. Se era uma coisinha insignificante, aumentava. Então, eu aprendi que o que é ruim, o que é mal, o que nos afetou, a gente não deve falar para ninguém. Ninguém. Se há alguém que a gente pode falar, é com Deus. Deus, eu estou com esse problema, eu estou com aquele problema. A gente não conta. Porque notícia ruim no mundo corre igual raio, não é isso? Notícia ruim corre igual um raio, mas a notícia boa custa chegar. Ora, minha amiga, meu amigo, a notícia ruim tem um fundamento negativo,
tem um fundamento no inferno. A notícia boa tem um fundamento na fé, tem um fundamento bíblico, tem um fundamento de Deus. Então, você sabe que para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, aliás, as pessoas negativas, o copo sempre está meio vazio. Mas para as pessoas positivas, o copo está sempre meio cheio. Como é que está o seu copo? Hein? Meio cheio ou meio vazio? Se você olha o seu copo como meio vazio, então porque você é uma pessoa negativa, você está sempre olhando para o lado mal. E isso é uma fé negativa. Isso é uma fé negativa. Esse pensamento não é de Deus. Pensa comigo. Se você acha que lá no céu os anjos pensam assim? Você acha que lá no céu os anjos ficam pensando em coisas ruins? Não, de forma nenhuma. Assim também, minha amiga, deve ser com aqueles que vivem no reino de Deus. No reino de Deus, as pessoas pensam positivamente. Eu já vi muitas pessoas sofrendo horrores, tendo problemas gravíssimos, mas sempre com um sorriso nos lábios, sempre alegres. E isso me ensinou que viver pela fé não é simplesmente você estar numa igreja, numa religião, estar orando, nada disso. Viver pela fé é continuamente ficar pensando nas coisas boas. Se você não tem o que pensar, pensa nas coisas de Deus, pensa nas coisas lá do alto. Começa a dar graças a Deus pelo que você já tem, que você já conquistou. Não fique olhando cobiçando o que os outros conquistaram, que você ainda não conquistou. Não faça isso. Isso é iniquidade, isso é demoníaco. Olhe para o que você já conquistou. Todo dia, todos os dias, eu louvo e agradeço ao meu Senhor pela minha salvação. Ah, meu Pai, eu te agradeço pela minha salvação. Não há riqueza maior do que a certeza de ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não há alegria maior, não há gozo maior, não há prazer maior do que a certeza de que Deus é comigo, mesmo nas horas difíceis, nas horas amargas, nas horas de perseguições, nas horas de injustiças implacáveis, nas horas mais angustiantes da vida. Nós temos que dar graças a Deus, porque nós temos a vida que Deus nos deu. Eu faço aquilo que eu mais queria fazer na minha vida, que é pregar o Evangelho, distribuir as minhas riquezas por todo esse mundo, fazer as pessoas ricas da presença, da graça, da misericórdia, da fé que Deus me tem dado. Então, minha amiga e meu amigo, use um pouquinho a sua inteligência unida com a sua fé. Não fique pensando que porque você orou muito, passou uma noite toda em vigília, em oração, que no dia seguinte você tem o direito de dizer: puxa, eu estou cansada, poxa, eu estou com sono, eu passei uma noite em vigília. E você sempre quer contar para os outros o que você sofreu. Só porque você... minha amiga, seja inteligente, conta as bênçãos, minha irmã, meu irmão. Tem um hino que diz assim: conta quantas bênçãos que o Senhor te deu. Tem um hino que diz assim, antigo, muito antigo, mas é bacana. Então, amiga e amigo, conta as bênçãos, não conta as maldições. Não fale para ninguém os seus problemas, as suas dores, a não ser que esse alguém vá resolvê-los, vai ajudá-los. Se não vai ajudá-lo, então não conte para ninguém, porque não seja como criança, infantil, juvenil na fé. As crianças,
As crianças são assim, elas estão sob os olhos dos pais, dos adultos, então quando elas tropeçam e caem, elas começam a abrir um berreiro tremendo. Mas se não tem ninguém observando, elas olham para um lado, olham para o outro, se levantam e vão embora. Por quê? Porque as pessoas nascem com esse tino de autocompaixão, de misericórdia, de buscar auto-misericórdia, de buscar a pena das pessoas. Quando você quer que as pessoas sintam pena de você e que não vai resolver porcaria nenhuma, você sabe disso, você então conta as maldições, você conta os seus problemas, você conta as suas dores. Parece que contando os seus problemas, você vai se ver livre deles, mas não vai. Você sabe que não vai. Os problemas são resolvidos através da fé. Os problemas são resolvidos através de uma crença atuante 24 horas por dia. Por isso a gente tem que viver pela fé e na fé, de fé em fé, 24 horas por dia. Ah, bispo, mas isso é difícil. Minha filha, se é difícil, se é fácil, não importa. Esse é o segredo, essa é a receita da boa vida, a receita da vida pela fé. Se você quiser praticar, bem, se não quiser, paciência, mas essa é a fé. E eu não estou aqui para agradar a gregos e troianos, eu estou aqui para falar a palavra de Deus, ensinar o que Deus me tem ensinado, para tentar salvar aqueles que querem a salvação. E se você acha que é difícil, que é sacrifício isso tudo, então, minha filha, procure facilidades que você vai ver onde você vai parar. Então, mas você que é inteligente, você que raciocina, você que usa a sua fé com razão, com pensamento, você há de convir que quando você conta os males para alguém, buscando misericórdia ou uma palavra de consolo, de conforto, você atrai mais males para você e não vai resolver o seu problema. Quando você mantém os seus problemas e os entrega na mão de Deus, então você fica confiante porque Deus ouviu a sua oração e você se alegra, você tem prazer de saber, de ter certeza que Deus é com você. Isso é viver pela fé. Fé, vou repetir, é a certeza de que Deus fará aquilo que prometeu que faria. Certeza absoluta. Eu tenho certeza absoluta de que Deus fará aquilo que Ele prometeu. Eu não tenho a menor dúvida. Está escrito na sua palavra. Então, isso é o que ocupa o meu pensamento. Esse é o meu pensamento de fé. E quem tem o pensamento de Deus, quem tem a mente do Senhor Jesus Cristo, sabe bem o que eu estou falando. Quem não tem, que busque o batismo com o Espírito Santo para ser confirmada, selada, para ter a aprovação de Deus, o selo de Deus. Então, amiga e amigo, não conte misérias, não conte dores, não conte os seus lamentos, não diga os seus lamentos para ninguém. Conte para Deus. Se você tem que contar para alguém, conte para ele. Ele já sabe, mas quando você fala com ele, você está esboçando a sua fé, sua confiança nele. Sempre confesse o que é bom. Se você não tem o que confessar o que é bom, então dê graças a Deus, porque Deus é contigo. Não é legal isso? Se você não tem nada para falar que é bom, fale, dê graças a Deus. Oh, meu Deus, eu te dou graça porque o Senhor é comigo. Graças a Deus. Isso se chama fé. E fé que faz remeter para os pensamentos de Deus. Quando nós temos os pensamentos de Deus e os mantemos, é Deus materializado, ou se é que eu posso dizer assim, nos pensamentos.
É o espírito da fé. É a fé que faz a gente viver dia após dia após dia. Jesus disse: não vos preocupeis com o que ireis comer, beber, onde dormir, etc. Mas viva o dia a cada dia. O pão nosso seja cada dia. Deus abençoe a você em nome do Senhor Jesus.